Eu perguntei se tu recebe, se tem muito paciente obeso, porque eu quero saber a tua perspectiva em relação a essa briga que está acontecendo recentemente sobre obesidade, sobre a normalização da obesidade. Teve até um caso de uma médica que foi processada lá por uma influencer. Mas como é que tu enxerga esse assunto da obesidade? O Luiz Fontana tem uma pesquisa muito interessante, esse médico de Harvard, tem uma pesquisa muito interessante mostrando que IMC acima de 21, índice de massa corporal. IMC é o quê? É uma fórmula que a gente usa, peso sobre a altura ao quadrado. Então, IMC 21 é o IMC das zonas azuis, das civilizações mais saudáveis e longevas do mundo. E os dados clínicos mostram, várias pesquisas, que IMC acima de 21 aumenta a incidência de morbimortalidade por todas as causas. Ou seja, se você tem IMC acima de 21, você tem mais doença e mais morte e vai ter menos tempo de vida. Só que a medicina ainda classifica IMC até 25 como normal. Para mim, eu vou fazer antropometria num paciente, ou seja, a medida do homem, né, tirar as medidas dele, botar ele numa balança de impedância, fazer o adipômetro lá, ele já tá cheio de gordurinha para fora se ele tem IMC 25, a não ser que seja um fisiculturista, um cara muito forte, tá? Mas ele já tem a gordurinha pulando para fora. E isso é indício de uma não tão saudável. Mas o organismo humano consegue sobreviver à base de cigarro e cerveja e pão e água num calabouço sem sol por meses. Uhum. A gente vê drogados, o cara continua se drogando, o corpo passa mal, ele joga para fora todas aquelas toxinas que ele consumiu, ele vai de novo, faz de novo, ele se machuca e o corpo se regenera, e ele se machuca, o corpo se regenera, mas tem um limite. Então, sim, eu, na minha humilde opinião e na humilde opinião de toda a ciência, a gente já vê a obesidade como um estado patológico. É uma doença. Eu sei que causa muita polêmica, etc. E eu já fui obeso. Eu não estou falando mal de ninguém. Porque realmente é uma doença induzida pelo nosso estilo de vida moderno. Ou seja, as pessoas não sabem que elas estão induzindo isso, mas é social jet lag, como a gente chama na ciência. Todo mundo já ouviu falar do jet lag, que é aquela... Você voou daqui para Portugal, mudou 3 horas no fuso horário, você se sente meio grog quando você chega lá, porque mudou o ritmo circadiano. Fazer social jet lag, ou seja, é ter um jet lag social. No final de semana você sai com seus amigos, você está acostumado a dormir 10 horas da noite para ir para acordar no dia de semana para o trabalho, mas só que no final de semana você jantou mais tarde e foi dormir mais tarde. Isso já aumenta IMC. Isso já aumenta a probabilidade de você ser obeso. Por causa de regulação do ritmo circadiano. Não tem nada a ver com comida. Ou seja, só jantar de noite, como a gente falou. O alimento pode se tornar 2 a 3 vezes mais calórico quando você come ele de noite. A mesma banana que você come de manhã engorda mais de noite. Uhum. Então são, obviamente... Eu perguntava ao meu pai, na sua época, 70 anos atrás na roça, 80 anos atrás na roça, tinha obesos? Não. Eu ia perguntar isso agora, se existe registro de obesidade antigamente, em outros períodos da humanidade. Do jeito que é hoje, duvido. Na quantidade, nas proporções, né? Não só na quantidade de obesos, mas no tamanho de peso que as pessoas mantêm, 65% da população mundial sofre de sobrepeso ou obesidade na atualidade. Eu tô há 16 anos, eu treino todo santo dia, eu passo por bares, as pessoas estão reclamando de doença, estão reclamando de qualquer coisa, mas estão lá sentados em bares, comendo e bebendo. Eu tô lendo aquele livro Homo Deus, conhece? Não. Tem um capítulo que ele fala sobre os avanços e tem uma parte que ele fala que mais pessoas morrem de obesidade do que de fome hoje. E isso é histórico, né? Isso nunca tinha acontecido antes. Você vai ver vários dados de campo de concentração e guerra mundial. Por exemplo, acho que foi a Noruega. Veio a Alemanha, tirou a proteína animal deles, eles tiveram que viver de vegetais por alguns anos. A incidência de doença cardiovascular caiu drasticamente. Menos comida. Cara, tinha que dar mais proteína se eles quisessem o mal da Noruega. Exatamente. O mal foi para a Alemanha, que foi roubar a proteína deles, entende? Sim. No final das contas, você vê o Fuhrman, que é um médico famoso americano, ele tem um livro de jejum também, ele mostra, ele sugere, eu não fui atrás das pesquisas, mas que campos de concentração acabavam reduzindo certos incidentes de doenças porque eles comem menos. Uhum. E é só ver, que fisiculturista você conhece de 100 anos?
Que pessoa de 2 metros de altura, forte, você conhece de 100 anos. Obeso também, não tem velho obeso, né? Se é obeso, no final da vida. Porque meu pai, por exemplo, até os 20 anos, não tinha luz, não tinha comida industrializada. Passava o dia inteiro trabalhando na horta, que é muito ativo fisicamente, e comendo só fruta. Ele falava, passava o dia inteiro de fruta, chegava em casa, só de noite a gente jantava comida cozida. Mas ao longo do dia era fruta. Só que aí veio para a cidade grande. Começou o abuso. Mas só que como ele teve uma infância muito boa, a programação metabólica, como a gente chama na ciência, foi uma coisa muito saudável dele. Então ele era mais saudável lá de casa. Mesmo obeso, fumando, bebendo, fazendo um monte de besteira, ele não ficava doente. Era mais saudável que a gente. Entende? Então, assim, o que acontece é sempre... Eu publico um vídeo lá no TikTok, que eu faço uns vídeos mais polêmicos mesmo, sem camisa, em casa, no jardim. Aí o pessoal, mas meu avô vivia até os 100 anos comendo carne e torresmo, então eu vou comer o que eu quiser. E... Cara, isso é sonho. Sabe, seu avô, tudo bem, no final da vida dele, quando você começou a conhecer ele há 20 anos, 30 anos, pode ter comido mais besteira, sim. E pode ter ficado obeso, sim. Mas só que na fase da infância, o bichinho não tinha nem agrotóxico, não tinha nem papel. Meu pai não tinha papel para limpar entende? O rabo. E o que o papel tem? Petroquímico, né? Tipo... Aí também tem problema no papel? Não tô falando que tem... Eu nunca vi pesquisa com isso, mas a gente sabe que tem o Lago Apópica lá, que eu falei dos jacarés, né? Que os jacarés nasciam com micropênis e tinham problemas de reprodução. Eles testaram peixes, testaram vários tipos de outros animais botando em gaiolas, né? Os biólogos. E o Lago Apópica, ele tinha uma indústria de papel, fazendo bleaching, o branqueamento do papel no lago. E jogava os efluentes no lago. Entende? Aí os petroquímicos causavam alteração endócrina nos peixes, nos jacarés, etc. Não tô falando que eu nunca vi pesquisa sobre papel e malefícios. Mas a coisa é bem simples. O que a gente tem que entender é o tempo de vida do organismo é reflexivo da saúde dele. Eu não sou meu presente momento. Vamos falar, mas você devia ser mais... Vira e mexe, eu tenho o olho um pouco mais fechado. Os problemas na coluna, eu tenho certeza que realmente foram sempre o que me deixaram o olho um pouquinho mais fechado. Porque a coluna é como se fosse como travada por dentro. Eu não reverti 100% meus problemas. E aí o pessoal fala no YouTube, parece que você está dormindo às vezes. Vê minha infância. Você acha que 22 anos de comida industrializada, processada, nunca tinha comido salada até os 20 anos. Nunca tinha comido alface e tomate até os 20 anos. Você acha que isso é totalmente apagado agora porque eu tô há 16 anos crudívoro? Não é. Não funciona assim. Você não apaga. É que nem você fazer uma cicatriz, cortar bem fundo, ele vai cicatrizar. Mas a cicatriz não... Exatamente. Fica a marca.